Boa tarde, meu nome é Silvio Ramão, eu sou coordenador de atendimento da Junta Comercial do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o livro digital. Bom, o livro digital, na verdade, vocês já conhecem, é um sistema que já está funcionando na Junta Comercial há algum tempo. Existe material disponível no site da Junta Comercial para vocês fazerem as consultas de como envia o livro e tal. O que nós vamos falar hoje é sobre uma modificação que houve no sistema, bem recente, que é sobre o termo de abertura e termo de encerramento automático gerado pelo sistema da Junta Comercial. Bom, o sistemática de abertura e encerramento automático com o termo padrão da Junta Comercial veio para atender uma necessidade de simplificar e diminuir as exigências no tocante a livro. Vocês sabem que os livros estão regulamentados pela Instrução Normativa número 11 do DREI. Lá vocês vão ver todos os requisitos para a apresentação do livro a registro na Junta Comercial. E vocês vão encontrar lá os requisitos para um termo de abertura e um termo de encerramento. Apesar de ser requisitos simples, eles são muito sujeitos a erro material, a um erro de contagem de página, uma data, e isso gerava muita exigência. Nós tínhamos exigências, por exemplo, sobre, na época do livro físico, o carimbo da pessoa que estava assinando. Depois, no livro digital, continuávamos tendo problema em relação à quantidade de páginas e outras informações que era obrigatório constar para o requerimento de livros, mas que nem sempre estavam coincidentes com as informações que estão no termo de abertura e encerramento. No intuito de diminuir essas exigências e facilitar o uso dos serviços pelos usuários da Junta Comercial, foi feita essa evolutiva no sistema, criando a possibilidade ou a necessidade de se utilizar o sistema, o termo de abertura próprio da Junta Comercial, que o sistema mesmo fornece. O termo de abertura, embora tenha bastantes requisitos a serem cuidados, ele não tem muita possibilidade de variação, ou seja, o texto do termo de abertura é sempre o mesmo, sempre com as mesmas informações. Então, por isso, essa necessidade foi muito bem atendida com a criação de um termo padrão e que evita erros na formatação e no preenchimento do livro. Contudo, como tudo que é novo necessita algum cuidado e alguma observação na hora das primeiras vezes que a gente for tentar, nós estamos fazendo essa apresentação. Eu vou mostrar bem detalhadamente cada uma das telas do sistema para que vocês possam entender como funcionam esses termos de abertura e encerramento e como a gente alimenta os dados que serão gerados nesses termos. Bom, o primeiro passo é acesso ao site da Junta Comercial. O endereço é www.justiz.rs.gov.br. Vocês vão em serviços, vão clicar em integrar, né, para abrir o integrador da Junta Comercial. Vocês podem também entrar direto na página principal da Junta Comercial. Se vocês rolarem a página um pouco abaixo, vão encontrar o ícone do integrar. Os dois caminhos vão levar ao mesmo local, que é a página do integrador. Você vai fazer um login com CPF e senha. Se você não tiver ainda, basta clicar em Cria Agora e fazer o seu cadastro. Vão ser exigidos alguns dados, e-mail, CPF e algumas outras informações. E você vai ter um cadastro para uso do Integrar, para todas as funções do Integrar, relativas a livros e também todos os outros serviços que a Junta Comercial disponibiliza. Bom, essa é a tela do Integrar. Vocês vão procurar o ícone, o botão que diz respeito a livro digital. Vocês vão criar uma solicitação, né, de autenticação de livro. Se por um acaso vocês já têm um protocolo, ou porque vocês já começaram a fazer a produção de um livro e isso foi interrompido, ou porque vocês protocolaram esse livro e teve alguma exigência e vocês precisam fazer alguma retificação. Se vocês, enfim, já têm um protocolo, vocês podem clicar nesse segundo botão, que é consultar e editar solicitações. No nosso exemplo, a gente está começando do zero, nós vamos clicar em solicitar autenticação. O primeiro campo que eles vão pedir é um dado dessa sociedade, dessa empresa que vocês vão querer registrar o livro. Você pode pesquisar por qualquer um desses três campos, né, pelo nome, pelo NIE ou pelo CNPJ, e ele vai localizar.
Se por acaso você entrou naquele outro ícone que diz consultar, editar solicitações, essa primeira tela vai ser pedindo o número do protocolo que você pretende consultar e seguir na edição. Enfim, no nosso caso, nós vamos escolher a sociedade. Assim que a gente preenche e coloca em pesquisar, ele menciona ali embaixo o CNPJ, o NIRI, o nome da empresa, né, e a data de constituição e o município. No nosso exemplo, a gente achuriou os dados da sociedade que a gente usou para fazer essa simplificação, mas os dados que aparecerão são esses: nome, CNPJ, NIRI, data de constituição e município. Bom, seguindo na próxima tela, o sistema vai solicitar a guia de arrecadação. Basta incluir o número da arrecadação já quitada e clicar em prosseguir. Se por um acaso você ainda não tem uma guia de arrecadação, basta clicar ali em clicar aqui e vai ser aberta a tela para a elaboração da guia. E no site da Junta Comercial a gente tem orientações e outras apresentações anteriores, nós já explicamos como se faz a elaboração de uma guia de pagamento. Elaborou a guia, já tem a guia paga, basta incluir o número ali. O número da guia de pagamento fica no canto direito da guia, canto superior direito da guia. Bom, campo destinado para informação do número da procuração já arquivada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Então, se você tem uma procuração, campo destinado à identificação do número de procuração já ser arquivada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Teremos uma pergunta: o livro a ser registrado será assinado por procurador? Se a resposta for sim, abrirá um campo e você vai poder indicar o número do arquivamento da procuração. Cabe lembrar que para livro digital, a procuração para ser utilizada tem que estar já arquivada na Junta Comercial. Então, tem que fazer a requisição de arquivamento na Junta Comercial, aguardar esse processo ser arquivado e depois do arquivamento eu posso usar o número da procuração neste campo. Aqui no nosso exemplo nós colocamos o número e seguimos. Se eu responder não, né, o campo não abrirá e eu poderei seguir sem a inclusão de uma procuração. Aí a gente chega nos campos destinados à formulação do termo de abertura e de encerramento. Nessa tela a gente vai estar sempre identificando a sociedade que a gente está trazendo acima e depois vão ter os campos que são necessários para o preenchimento e para que as informações saiam no termo de abertura e encerramento. Nós vamos discutir cada um deles. O primeiro campo é o tipo de livro, né? É um campo de escolha. Você clicando ali tem a oportunidade de escolher o tipo que você quer. Os primeiros campos são os campos mais utilizados, né, que vai dizer respeito ao livro diário, livro razão, livro diário SCP e outros. Se eu tiver algum outro tipo de livro que não está nessa listagem, eu posso clicar em outros. E outros eu vou ter algumas outras possibilidades, né, mas o sistema, os desenvolvedores adotaram uma sistemática de não colocar nessa lista todas as possibilidades de livro, né, e ainda existe a opção outros. Então eu posso escolher ainda outros e escrever o tipo de livro que eu vou trazer para registro. Essa decisão foi no sentido de manter na listagem os livros que são mais utilizados, né, para evitar confusão, uma lista muito grande de livros para a escolha do usuário e resultando, no caso o erro da escolha do livro, mais uma possibilidade de exigência. Então, se o livro que eu quero arquivar não está disposto nessa lista, eu posso clicar em outras e escrever a descrição do livro, o nome do livro que eu pretendo arquivar. O campo finalidade, né? No campo finalidade, se o livro é desses livros mais comuns que a gente escolheu, vai vir preenchido nesse campo aquele livro que eu escolhi. Se for outros, né, aqui vai vir descrito o tipo do livro que você está trazendo para arquivar, ou seja, o livro que você está pedindo para nós. No campo tipo livros vai aparecer outros e no campo finalidade vai aparecer o livro que você escolheu. Então aqui nós temos um exemplo. Foi escolhido ali outro, e na finalidade, registros de partes beneficiárias nominativas.
próximo campo, ordem de apresentação numérica do livro. Esse campo é um campo que resultava muita exigência no passado, né? Hoje é um campo que está aberto para preenchimento, mas se você preencher o livro, ou preencher a ordem do livro de forma errada, vai ter uma advertência. É sabido que os livros arquivados na junta comercial têm que seguir uma ordem, né? Então podem ser repetidos e também não pode haver uma lacuna entre a ordem dos livros. Se eu arquivei o livro 2, o próximo livro a ser arquivado tem que ser o 3, eu não posso arquivar o 4, né? Tampouco posso arquivar de novo o 2 ou 1. Eu tenho que seguir a ordem de arquivamento dos livros. E esse campo vem aberto, eu coloco a ordem do livro que eu pretendo arquivar, mas se por um acaso eu colocar uma ordem de livro que seja um livro que já existe ou um livro que está fora da ordem, vai haver uma advertência. Com isso, o número de exigências tende a diminuir muito. Então, aqui um exemplo do aviso, né? Livro já cadastrado para unir e tal, na espécie tal. Então, ele vai verificar a espécie que você escolheu e vai consultar o banco de dados da junta comercial, verificando que já existe aquela ordem de livro, aquele número de ordem, ele vai informar que houve esse erro. O próximo campo é a data de encerramento do exercício. A data de encerramento do exercício, ela é escolhida no momento do registro da empresa, né? Lá eu menciono a data do final do exercício, e aqui, neste campo, eu preencho essa data. Há campos para inscrição estadual, para inscrição municipal. Esses campos não bloqueiam o prosseguimento do preenchimento deste formulário. O próximo campo é período de escrituração, né? Então, é uma data, você vai colocar o início do período de escrituração e a data final do período da escrituração. E, por fim, a data de assinatura do termo. O sistema faz uma crítica nesse momento. Ele não vai aceitar datas de assinatura que sejam anterior à data em que esse termo esteja sendo preenchido. Então, vocês só vão poder preencher datas futuras, não vão poder preencher datas anteriores ao dia atual do preenchimento desse formulário. Então, se eu estou reabrindo esse formulário e vou precisar passar dessa tela, é necessário que essa data seja modificada para uma data atual ou futura. Se eu preencho uma data errada, a mensagem de erro vem esta: a data de assinatura do termo deve ser maior ou igual à data atual. Bom, nessa etapa é questionado se o livro possui ou não termo de abertura ou termo de encerramento. Esse aqui, eu acredito que seja o ponto mais crítico e talvez sejam mais dúvidas no usuário. Esse sistema, ele foi desenvolvido levando em consideração também os sistemas que nós já usamos hoje. É muito comum, no livro diário, por exemplo, que o escritório de contabilidade utilize um software e esse aplicativo faça já de uma determinada formatação o livro, né? Nós tínhamos problema anteriormente em alguns softwares, por exemplo, não geravam um livro com o termo de abertura ou com o termo de encerramento e era necessário que fizesse alguma manobra para que esse termo fosse incluído no arquivo, porque só é possível apresentar um arquivo. Eu não poderia fazer arquivos separados por termo de abertura e encerramento. E agora que a junta comercial não aceita mais o termo de abertura e encerramento utilizado pelo usuário, nós passaríamos a ter problema naqueles sistemas de informática que gerassem um livro já contendo termo de abertura e termo de encerramento, né? Se a junta comercial simplesmente incluísse o termo de abertura e encerramento na junta comercial, isso geraria uma duplicidade nesses termos. Por isso, a elaboração dessa pergunta, né? A pergunta é assim: o livro a ser registrado possui termo de abertura e encerramento? Caso o arquivo a ser anexado possua termo de abertura e encerramento, responda sim. Assim, o sistema removerá o existente e acrescentará automaticamente o termo de abertura e encerramento gerado pelo sistema. Caso o arquivo a ser anexado não possua termo de abertura e encerramento, ele deve começar na página 2 e você deve responder não, pois o sistema acrescentará automaticamente
os termos de abertura e encerramento gerados pelo sistema. Então, entenda bem, sempre os livros serão apresentados a registros com o termo de abertura e de encerramento gerados pela junta comercial. Não existe mais a possibilidade de eu trazer um arquivo, utilizar o termo de abertura que conste no meu arquivo, gerado, por exemplo, lá pelo meu sistema de informática. Sempre vai ser o termo de abertura da junta comercial. Mas com essa opção que foi gerada, há a possibilidade da gente responder se o meu arquivo original já possui um termo de abertura e um termo de encerramento, e se sim, eu tenho a possibilidade de retirar esse termo e de colocar e substituir pelo termo da junta comercial. Se eu responder não, simplesmente vai ser juntado ao arquivo, na primeira página e na última página, o termo de abertura e o termo de encerramento da junta comercial. Nós fizemos um gráficozinho para demonstrar isso com maior facilidade. Vejam bem, nesse nosso exemplo, a resposta foi sim. Né? Dizendo que o livro, o arquivo que eu estou trazendo para apresentar a junta comercial, já possui um termo de abertura e encerramento. Quando isso ocorre? Quando o meu sistema já gera dessa forma. Ou quando eu tenho alguma forma de fazer e eu já criei esse arquivo e coloquei um termo de abertura e de encerramento no arquivo original que eu estou trazendo para a junta comercial. A junta faz essa pergunta, neste caso eu devo responder sim. Eu tenho um termo de abertura e tenho um termo de encerramento já incluído nesse arquivo em que eu estou trazendo para a junta comercial. Se eu responder sim, o que a junta vai fazer? Ela vai retirar o termo de abertura e vai retirar o termo de encerramento que consta na primeira e na última página desse arquivo. Então ele vai considerar que o termo de abertura é a primeira página e o de encerramento a última página, e ele vai retirar essas páginas do arquivo apresentado e vai incluir como primeira página e como última página o termo de abertura e o termo de encerramento gerado na junta comercial. É possível ver nessa imagem já também o formato que é o termo de abertura que a junta comercial fornece. É um termo de abertura bem conciso, bem simples. Basicamente ele tem o título e as informações que são necessárias e exigidas na instrução normativa número 11. Então não há possibilidade de trocar, de erro nessa informação ou da omissão de alguma dessas informações. E isso facilita muito a análise e dificulta muito a possibilidade desse documento entrar em exigência e causar com isso mais prejuízo para o usuário, demora para o usuário final. Então, neste caso, ocorre assim, o termo de abertura é retirado do arquivo original e é incluído o termo de abertura do sistema da junta. O mesmo ocorre com o termo de encerramento, que é retirado do arquivo original e é incluído neste arquivo o termo de encerramento. Neste caso, como o arquivo apresentado tinha um termo de encerramento, a escrituração, o conteúdo propriamente dito do livro, já começava na página 2, porque o termo de abertura era a página 1. O termo de abertura da junta comercial vai entrar como página 1 e vai se adequar perfeitamente ao arquivo que foi apresentado, que terá a partir da página 2 até a última página, e o termo de encerramento será incluído como página final, como a última página do livro, substituindo a antiga página final, que era o termo de abertura, de encerramento, apresentado originalmente no arquivo pelo usuário. Agora, na possibilidade de eu já ter um sistema que não apresenta termo de abertura e encerramento. Então, é muito comum os nossos sistemas já virem com o termo de abertura e encerramento colocados de forma separada. Então eu posso usar o PDF que foi gerado já sem usar termo de abertura e encerramento de uma forma muito facilitada. Os sistemas que não têm, que traziam termo de abertura e encerramento, é possível que venham se adaptar no futuro próximo ao novo sistema da junta comercial e já formular arquivos sem termo de abertura e sem termo de encerramento, sabendo que a junta comercial vai utilizar o termo de abertura dela, né? Então, esses sistemas que são dessa forma podem ser apresentados como estão, sem inclusão de termo de abertura e encerramento originalmente no arquivo. Se eu fizer dessa forma, eu devo responder não a essa pergunta, dizendo que o meu livro, que o meu arquivo, que eu estou apresentando neste momento, não possui termo de abertura nem termo de encerramento. Se for dessa forma, o sistema da junta comercial simplesmente soma ao arquivo os termos de abertura e o termo de encerramento. Vai incluir como primeira página o termo de abertura e como última página o termo de encerramento. Então,
Essa forma, na verdade, é a forma mais natural. O sistema foi desenvolvido para ser dessa forma, para simplesmente incluir o termo de abertura e de encerramento, mas também contempla a possibilidade de você estar usando um arquivo que já traz o termo de abertura e encerramento. Neste caso, a gente marca a resposta sim na pergunta e ele vai substituir, certo? Quais são os problemas que podem acontecer em função dessas substituições de página? Num caso como este, em que eu deveria responder a resposta não, eu tenho um arquivo que ele não tem termo de abertura, então a junta comercial vai acrescentar o termo de abertura. Nós temos que ter cuidado para que a primeira página desse arquivo seja a página 2. Porque se a junta comercial vai anexar a primeira página, o termo de abertura que a junta comercial anexar vai ser a página 1. Se por um acaso não tiver esse cuidado, nós corremos o risco de o livro ser apresentado à junta comercial com duas páginas 1. O termo de abertura sendo a página 1 e a primeira página da escrituração ser a página 1. Neste caso, com certeza teremos exigência, né, porque o livro tem que ter uma ordem sequencial de páginas. Um outro erro que pode acontecer é o contrário, né? Eu ter no meu arquivo original um termo de abertura e um termo de encerramento. Ainda assim, por engano, eu marco na resposta a resposta não. O sistema da junta comercial vai entender que esse arquivo não tem um termo de abertura. E não tendo um termo de abertura, ele não precisa substituir a primeira e a última página. Se não precisa substituir a primeira e a última página, ele vai simplesmente acrescentar. E neste caso, nós teremos um erro, que também resultará em exigência, que é a existência de dois termos de abertura e dois termos de encerramento. Porque o seu livro já tinha um termo de abertura, o sistema da junta comercial terá o termo padrão de abertura e o termo padrão de encerramento, e isso ficará em duplicidade no seu arquivo. E aí teremos exigência, né? Uma outra possibilidade de erro, eu posso ter um arquivo, né, que não tem termo de abertura e encerramento, e eu marco a resposta sim, informando que esse livro tem termo de abertura e tem termo de encerramento. Se eu cometer esse erro, o nosso sistema vai fazer o quê? O sistema da junta comercial vai retirar a primeira e a última página do livro, entendendo que essas primeiras e últimas páginas são o termo de abertura e encerramento, e o livro ficará sem uma página da escrituração, começando na página 3. Então ele terá um erro, que é um erro de falta de conteúdo, né? E terá um erro de sequenciamento de páginas, porque ele vai ter a primeira página, que é termo de abertura, e já a próxima página seria a página 3. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado de responder essa pergunta com tranquilidade. Respondo sim, se meu arquivo original já tem termo de abertura e já tem termo de encerramento. Neste caso, a junta comercial vai substituir termo de abertura e vai substituir o termo de encerramento, retirando a primeira página do arquivo e retirando a última página do arquivo e incluindo na primeira página o termo de abertura e na última página o termo de encerramento. E aí nós teremos o arquivo completo. Se por um acaso, o meu outro exemplo, eu tenho um livro cujo arquivo original não traz consigo termo de abertura nem termo de encerramento, eu vou juntar a esse arquivo a página do livro, a página 1 e a última página, padrão da junta comercial de forma automática. Então eu vou só fazer o upload desse arquivo, marcar que eu não tenho termo de abertura e não tenho termo de encerramento, e esses termos serão incluídos. É importante tomar cuidado com essas perguntas, que é muito fácil da gente, embora a pergunta seja bem completa e seja bem explicado, é muito fácil da gente cometer um equívoco e responder sim quando deveria responder não, e isso resultará em exigência, né, ou num livro errado. Né. É importante cuidar o sequenciamento das páginas. Então, se eu vou trazer um livro que não tem termo de abertura, eu tenho que considerar que esse termo de abertura vai ser incluído pela junta comercial. Então, que o termo de abertura será a página 1 e as próximas páginas terão que começar a partir da página 2. Bom, nessa mesma tela, eu tenho a oportunidade de já incluir as assinaturas. Né? Eu vou clicar, então, em adicionar assinaturas e já neste momento posso visualizar. Fiz a inclusão desses arquivos, posso abrir o arquivo para visualizar, ver como ele ficou com o termo de abertura e com o termo de encerramento
juntado pela junta comercial. Estando tudo ok, eu posso adicionar assinaturas. Quando eu clico em adicionar assinatura, ele vai me mostrar um campo bem simples, né? Um formulário bem simples, onde eu vou poder incluir o nome, o e-mail e o CPF. Quem já é acostumado com a assinatura digital vai lembrar que a informação do e-mail é importante, porque é por esse e-mail que a pessoa que tem que assinar esse livro vai ser notificada da assinatura do livro. Então, só lembrando, isso já foi dito nas outras apresentações que nós fizemos sobre registro digital, mas na assinatura digital não é necessário que quando eu estou formulando o documento eu tenha lá comigo os assinantes, né, com o seu assinatura digital lá para assinar naquele momento. As pessoas que estão marcadas para assinar receberão um e-mail, né, um e-mail que foi cadastrado, uma mensagem dizendo que eles têm documentos para ser assinados e poderão lá fazer a assinatura do documento. Ou, pelo protocolo, eu posso entrar em assinar no integrador da junta comercial e posso assinar esse documento. Então, tem que identificar aqui a pessoa que irá assinar, com CPF, com e-mail e com nome. Né. Note que tem um campo função. Né. Esse campo função permite que eu identifique exatamente qual é a natureza dessa pessoa que está assinando. Se ele vai ser um administrador ou se ele vai ser um contador, notadamente. Tá. Esse é um problema que nós tínhamos no livro digital anteriormente. Nós tínhamos a possibilidade de colocar um assinante e quando dois assinantes, com o procurador e o administrador, e quando esse assinante ocupava a função tanto de procurador como de administrador, por exemplo, ou de contador, por exemplo, nós tínhamos uma dificuldade de identificar essas pessoas. Isso foi resolvido nesse sistema e resolvido dessa forma. Quando eu identifico a pessoa, nesse campo função, eu vou escolher como ele está assinando esse documento, qual é a natureza da sua participação. Se ele vai assinar como contador ou como administrador, por exemplo. Né? E eu posso escolher campos como administrador e procurador. Então, administrador barra procurador. Se eu marcar que essa pessoa é um procurador, logo abaixo já vai aparecer o nome, um espaço para eu incluir o CPF e o nome da pessoa representada. Bom, toda vez que eu coloco, nesse meu exemplo, eu coloquei procurador, contador. Né? E ele abriu o campo embaixo para eu colocar o CPF e nome da pessoa que estiver sendo representada. Quando eu coloco o campo contador, eu escolho qualquer item que coloque como contador, vai abrir o campo CRC. Né? O formulário não tem um campo específico para colocar a unidade federativa. Né? Mas é importante para que a gente consiga identificar o contador, que se saiba de qual CRC, qual é a regional dessa inscrição. Então é importante que neste campo não se esqueça de colocar não só o número, mas também a unidade federativa dessa inscrição. Então eu posso colocar o número da inscrição, no nosso exemplo aí foi 123, né? Colocar o número da inscrição, barra RS, o número da inscrição RS, o número da inscrição CRC-RS. Né? O importante é que eu identifique o número e também a unidade federativa desse CRC, certo? Bom, aí o sistema já apresenta para nós os documentos para serem assinados. Eu posso visualizar, clicando no campo azul, eu posso abrir o documento, eu vou ver o arquivo completo, com a escrituração que foi juntada, mais os termos de abertura e de encerramento que a junta comercial apresentou. Eu posso abrir o termo de abertura e encerramento, verificar se os dados estão corretos, se eu não errei na formulação de algum daqueles dados. Né? Posso verificar se o campo dos assinantes está correto, se o CRC está correto. Né? E, estando tudo ok, posso clicar em assinar. Note que vai aparecer já embaixo o número a pessoa, o número CPF, se ela assinou ou não o documento. Clicando em assinar, abre toda a rotina de assinatura, que você já conhece, já existia no sistema anterior do registro de livros, e nós temos muito frequentemente utilizado nos registros digital de arquivamentos de atos. Abre a possibilidade de eu escolher as pessoas que estão logadas para assinar, escolho o assinante, depois vem me pedir a senha de assinatura, eu assino o documento e ele está pronto para assinar.
Todas as pessoas marcadas para assinar assinaram, eu posso enviar o documento. E o nosso livro digital está encaminhado para a Junta Comercial. O processo é bastante simples, né? Embora possa ter dúvidas, possa gerar algum questionamento na hora de preencher, basta prestar atenção nos termos, nos avisos, né? Principalmente nessa pergunta de se o livro já tem termo de abertura ou se já tem termo de encerramento. É importante prestar atenção e adequar essa resposta ao sistemático que vocês têm no escritório, o tipo de aplicativo, de programa que vocês têm para gerar os livros e se esse livro vai ser gerado já com termo de abertura ou já com termo de encerramento. E conforme for a questão, responda aquela pergunta e não vou ter nenhum tipo de problema. Tá? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com a Junta Comercial e tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Cabe lembrar a vocês que os livros em branco continuam sendo arquivados fisicamente. Então, os livros digitais, eles só têm utilidade se eles já estiverem preenchidos. Né? Um livro em branco, se a Junta Comercial possibilitasse o arquivamento do livro em branco, ele seria um livro sem sentido. Porque uma vez que ele é registrado e o arquivo PDF é fixado e assinado pela Junta Comercial, ele fica impossível de sofrer qualquer tipo de modificação. Então seria um livro em branco em que nunca viria a ser preenchido. Então um livro sem sentido. Por isso, os livros que necessitarem ser arquivados em branco, ainda serão arquivados fisicamente na Junta Comercial, na sistemática como vinha se fazendo até então. Eu agradeço, se vocês têm qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a Junta Comercial, né, pelo central de atendimento da Junta Comercial, central de atendimento ao usuário. Vocês podem dirigir essas perguntas ao atendimento da Junta Comercial e nós responderemos com prazer. Um outro canal de atendimento é o canal telefônico, é um canal que é mais concorrido, é o 3216-7502. Mas nesse canal a gente não dá informações mais complexas, são informações mais simples sobre o uso do sistema. As dúvidas, o canal de preferência e as dúvidas mais complexas deve ser utilizado através do Fale Conosco da Junta Comercial, que pode ser acessado no site principal da Junta, em serviços CAC. Nós vamos responder algumas perguntas antes de encerrar. A primeira pergunta do Tiago: terá a possibilidade de não utilização do termo de abertura e encerramento modelo da Justiça ou é de uso obrigatório? A resposta é essa, é de uso obrigatório. Não há possibilidade de eu utilizar um termo de abertura ou de encerramento gerado pelo meu próprio sistema, por exemplo. Se por um acaso o meu arquivo tiver um termo de abertura e tiver um termo de encerramento que foi gerado pelo meu software, eu vou ser obrigado, o sistema da Junta Comercial vai retirar esses termos de abertura e encerramento mediante aquela pergunta que é se já contém ou não. Eu respondendo sim, o sistema retira esse termo de abertura e termo de encerramento que foi incluído para o usuário e coloca o termo de abertura e encerramento da Junta Comercial. Então, não há possibilidade de uso de termo de abertura e encerramento gerado pelo próprio usuário. Sempre vai ser o sistema da Junta Comercial. A outra pergunta: todos os tipos de livros serão pelo sistema digital ou há exceções? Foi o que eu disse para vocês agora no último slide. Os livros que necessitam ser arquivados em branco, eles ainda serão feitos de forma física. Mas todos os livros que já estiverem preenchidos serão feitos de forma digital. Então, o ponto de corte é este. É um livro que eu preciso tê-lo em branco, porque eu vou precisar fazer as anotações com o decorrer do tempo neste livro. Né? Um livro de atas, por exemplo, que eu vou preenchendo conforme foram acontecendo as reuniões, as assembleias. Eu preciso arquivar esse livro fisicamente, sob pena de tê-lo arquivado digitalmente e não poder mais incluir informações desse livro. Então o raciocínio é este. É um livro em branco, que eu preciso incluir informações neste livro no decorrer do tempo, arquivo fisicamente. Se é um livro que já está preenchido, que já está fechado, nada mais posso colocar nele, eu vou fazer esse livro digitalmente.
Os termos de abertura e encerramento valerão para livros societários ou apenas para livros contábeis? Para todos os tipos de livro. Sempre vai haver o mesmo tipo de termo de abertura e encerramento e sempre vai ser incluído pelo sistema da junta comercial. Então, vocês não poderão usar o termo de abertura e encerramento que o sistema de vocês disponibilizar. Terá que ser usado o termo de abertura e o termo de encerramento disponibilizado pela junta comercial. Tendo poderes específicos para arquivamento de livros, eu posso utilizá-la indefinidamente, pelo tempo que ela durar, pelo prazo que ela tiver colocado ali. A forma de fazer a procuração é livre, né? Ela é arquivada antes na junta comercial e eu sou obrigado a usar a procuração arquivada. Eu tenho que colocar o número do arquivamento dessa procuração no formulário de preenchimento do livro, né, que vai ser utilizado essas informações na análise desse livro. Tá? Não tem possibilidades de alteração de atos de contrato também, ou apenas para autenticação de livro. Esse é uma questão sobre mandatos, né? O instrumento do mandato é a procuração. Esses poderes colocados na procuração são livres. Eu posso ter uma procuração com mais de um outorgado, com mais de um outorgante, né? Eu posso ter nessa procuração mais de um poder colocado lá. Então, posso acumular os mais diversos poderes junto com o poder para trazer livro para registro na junta comercial. É possível, sim. Aqui, como vai funcionar o registro de livro por transformação? É interessante essa pergunta, porque ela vai me permitir responder sobre outras questões com uma resposta bem simples. Nessa sistemática, e a nova sistemática que a Junta Comercial tem adotado para livros, as informações que vão constar no termo de abertura e no termo de encerramento do livro, inclusive o administrador, são aquelas informações atuais da sociedade. Então, ele sempre vai buscar informações atuais. Isso é bom lembrar. Então, o administrador que vai ser colocado para assinar o livro será o administrador atual, né? Independente do período que eu estiver registrando e a situação que aquela sociedade estava naquele momento. Um dos sócios, tendo certificado, é suficiente, sendo ele administrador, os livros precisam ser assinados por um contador e por um administrador da sociedade. Então, se o administrador tem o certificado digital, basta que o contador também assine. Então, a resposta seria, como foi formulada, não, mas eu acredito que não era a pergunta, né? Então, considerando que, sim, o contador está assinando digitalmente, basta que o administrador possa ser incluído como assinante. Mas se ele não tiver assinatura digital, também é possível. Porque é possível marcar um assinante na condição em que ele está, como administrador / procurador, ou como contador / procurador. Então, se essa pessoa tem uma procuração, e só ela tem o registro digital, pode uma única pessoa assinar com o registro digital, desde que a outra esteja representada por procurador. E como eu disse a vocês, a procuração tem que ser arquivada antes na junta comercial. Bom, respondendo agora a última pergunta, que já está chegando no nosso tempo. O livro iniciará na página 3, sendo o termo de abertura página 1 e verso página 2. Não, o termo de abertura vai ser página 1, né? E, sendo assim, o conteúdo do livro, a escrituração, tem que começar na página 2. O termo de abertura é a página 1. O restante do livro começa na página 2 e o termo de encerramento vai ser a última página da escrituração mais um, né? Vai ser a última página contada. E a quantidade de folhas, vocês devem ter notado, não é solicitada como pergunta, o próprio sistema conta as folhas, né? Então, essa é uma exigência que existia anteriormente. É uma exigência muito banal, mas acontecia com certa frequência, da pessoa contar mal a página do livro e fazer no requerimento uma determinada quantidade e
por erro, qualquer digitação que for, a quantidade não está correta conforme a realidade do livro. Isso não é mais possível de acontecer, porque o livro agora tem as suas páginas contadas automaticamente, essa pergunta não é mais feita no formulário de preenchimento. Certo, pessoal? As demais perguntas podem ser dirigidas à Central de Atendimento da Junta Comercial, nós responderemos com prazer, né? Os canais de atendimento são esses que eu falei para vocês, o telefone 3216-7502, o canal de atendimento Fale Conosco, né? E nós responderemos a sua pergunta por escrito com a maior brevidade possível, e o atendimento presencial na Junta Comercial, que pode ser agendado também pelo site da Junta Comercial. Todo atendimento na Junta tem que ser agendado, então não se esqueçam de fazer o agendamento, e no horário que você agendou está lá disponível uma pessoa para lhe dar as orientações sobre este assunto ou qualquer outro relativo ao registro. Muito obrigado.